Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai, o seu canal de física aqui no YouTube. E você que vai prestar barro branco, galera, tem física no barro branco, beleza? Tem o conteúdo de física, é pouca coisa, é tranquilo. Porém a gente precisa relembrar esses conceitos. É a primeira vez que o barro branco cobra esse conteúdo na sua prova e é importante a gente estar apto, atento, para garantir as questões, beleza? Serão 4 questões de física na prova dentro de um conteúdo específico que eles escolheram e pediram para que você manjasse muito desse conteúdo, beleza? Antes da gente começar a nossa aula, a gente vai ter uma sequência de conteúdo aqui específico para essa prova, então eu quero que você já dê um like, marque aqui o canal para que você receba em primeira mão as novas atualizações. A gente vai ter algumas aulas aqui referente a essa prova, além da resolução de exercícios da VUNESP, que é a banca que vai aplicar a prova do barro branco, beleza? Então, gente, já deixa aquele like, compartilhe esse vídeo com seus colegas que vão prestar essa prova, vamos ajudar a galera a gabaritar, beleza? A gente fez um estudo aqui completo da prova. A gente analisou como que a VUNESP tem cobrado os conteúdos relacionados aos tópicos colocados no edital. E aí, cara, a gente montou essa sequência de aula para você, beleza? Junto dessa aula tem uma apostila aqui embaixo, uma apostila de exercícios com 32 exercícios de todo esse conteúdo. Claro, com a resolução já prontinha lá para você. Pega a lista, tenta fazer, veja a resolução, mas se você não entender, relaxa. A gente vai corrigir cada uma dessas questões aqui no nosso canal. Até o dia da prova você vai estar super preparado. E na véspera, aquela super aula de dicas importantes para você mandar super bem, beleza? Pessoal, vamos para a nossa aula então. A gente vai começar esse conteúdo falando de cinemática movimento. A nossa primeira aula de física aqui vai falar da ideia de movimento, o primeiro ponto do seu edital. Gente, movimento para física está relacionado a variar a posição de um corpo em função aí de um tempo, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, para a gente poder variar a nossa posição, a gente precisa pensar o seguinte, cara, eu estou variando minha posição ou não? Toda vez que eu vou pensar, analisar essa variação de posição, eu preciso sempre de um referencial, um ponto de referência. A referência nesse sistema é muito importante para a gente poder compreender a ideia de movimentar-se, beleza? Dentro da física, a gente está acostumado a analisar referenciais inerciais, ou seja, referenciais específicos presos fixos à Terra, ao qual a gente pode destacar se a gente está em movimento ou não. Então, se a VUNESP perguntar para você se você está em movimento, diga o seguinte, senhora VUNESP, o movimento é relativo e dependerá do referencial que a gente está adotando. Dado o referencial inercial, se eu mudar a minha posição em relação a esse referencial, sim, estarei em movimento. Caso a minha posição não mude em relação a esse referencial, não, eu não estou em movimento. Dito isso, eu posso representar que eu estou em repouso em relação a esse referencial. Pessoal, tem mais alguns importantes elementos que a gente precisa considerar quando a gente está falando de movimentar-se. Quando eu adoto um referencial, eu preciso verificar se eu estou me aproximando ou me afastando desse referencial. Caso eu esteja me aproximando do referencial, eu digo que a minha posição ou o meu movimento é um movimento, se eu estou me aproximando do referencial, é um movimento retrógrado. Estou vindo em direção ao referencial. Caso eu esteja me afastando desse referencial, eu digo que o movimento é progressivo. Então, ao afastar-se do referencial, movimento progressivo. Ao aproximar-se do referencial, movimento retrógrado. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Eu peguei aqui um tripé, onde a gente tem uma das nossas câmeras, aqui é a webcam que a gente usa, beleza? E eu vou adotar essa webcam como meu referencial, tranquilo? E essa lampadinha será o meu objeto de movimento. Gente, se esse objeto começa a se movimentar de modo a se afastar desse referencial, eu digo que esse movimento é um movimento progressivo.
Agora, se esse objeto passa a se movimentar de modo a se aproximar desse referencial, eu digo que esse movimento é um movimento retrógrado, beleza? Então é importante a gente saber que tipo de movimento a gente está relacionando, se é progressivo ou se é retrógrado, beleza? Por quê? Porque ao analisar movimentos, a gente vai precisar verificar gráficos, certo? Esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico de posição em função do tempo, tranquilo? Quando a gente faz um gráfico de posição em função do tempo, verifica que esse gráfico, a posição vai aumentando, ou seja, a posição que eu estou aumenta em função do tempo que a gente está analisando esse movimento. Logo, meu querido, a gente pode dizer para esse movimento que ele é progressivo, porque a posição se afasta, né? Aumenta, tranquilo? Agora, se eu tivesse algo parecido com isso, essa segunda reta aqui um pouco mais grossa que eu estou fazendo em verde, a gente vai dizer que o movimento seria retrógrado, porque eu começo uma certa distância muito grande e a minha distância vai chegando a zero conforme passa o tempo, ou seja, representa que eu estaria me aproximando de um determinado referencial inercial. Tranquilo? Então, cara, não é tão difícil assim, né? Ao afastar-se, progressivo. Ao aproximar-se, a gente tem um movimento retrógrado. Beleza? Vamos continuar? Vem comigo. Então, quando a gente fala de movimento, a gente vai sair sempre de um ponto e se deslocar até um outro ponto, até um segundo ponto qualquer. Beleza. Quando eu proponho para você esse movimento em relação a esses pontos, a gente tem dois caminhos e duas análises que a gente pode fazer. A primeira análise referencia-se ao que a gente pode dizer que é o deslocamento real que você faz, é o movimento real que você faz. Só que a gente não pode usar essa palavra deslocamento para esse sistema. Na verdade, isso que você está fazendo é o que a gente chama de trajetória. Então, quando eu saio de A e movimento-me até B, eu estou percorrendo uma determinada trajetória, o caminho real que eu faço. Porém, se a gente fosse verificar nesse sistema a distância do ponto A até o ponto B, a gente tentaria analisar a menor distância possível, o que a gente chama de uma reta, certo? E essa reta é relacionada pelo deslocamento que o corpo tem. Só que a gente tem que se preocupar com algo muito importante, beleza? Então a gente vai abrir um parênteses aqui e vamos falar um pouquinho de vetores. Dentro da física, a gente tem dois tipos de grandezas importantes. A grandeza escalar e a grandeza vetorial. As grandezas escalares, meu querido, são grandezas que a gente precisa apenas do número. Eu tenho aqui em minhas mãos uma lâmpada. Agora eu tenho em minhas mãos duas lâmpadas, certo? Quando eu pego duas lâmpadas, cara, eu não preciso te dar informação mais nenhuma. Eu tenho duas lâmpadas na minha mão, tranquilo? Isso é diferente, por exemplo, da gente analisar um sistema relacionado a mover-se. Cara, cuidado que vem vindo um veículo a 30 km por hora. Da onde? Está caindo na minha cabeça, ele está vindo da direita, da esquerda, de frente, atrás. Você precisa me dar mais uma informação, porque senão eu posso correr em direção ao veículo. E aí o acidente se torna muito mais grave. Então quando eu falo de velocidade, de deslocamento, de aceleração, são grandezas que precisam, além do valor numérico, da direção e do sentido de onde ele ocorre, certo? Então, por exemplo, quando você pega um trem, um metrô, um ônibus, que vai do norte ao sul da cidade, liga essas duas regiões, a gente tem algumas informações importantes. Atenção, senhores, o ônibus X está a 80 km por hora na linha norte-sul, no sentido norte. Ô, cara, você já percebeu que eu dei algumas informações importantes? Eu falei a velocidade, o valor numérico, 80 km por hora. Falei a direção que ele estava, que era a linha norte e sul, então é uma reta que liga esses dois pontos. E para ti eu ainda dei o sentido que ele estava. Ele estava indo em direção ao norte. A partir disso, a gente começa a entender toda essa relação de movimentar-se em relação a esse sistema. Beleza? Galerinha, então quando eu represento o deslocamento de um corpo,
eu estou representando para você uma grandeza vetorial. Tranquilo? Gente, para a gente poder estudar movimento, a gente vai falar um pouquinho aí da ideia de deslocar-se, a variação de posição de um corpo, que é a posição final, menos a posição inicial. Eu estou agora no quilômetro 210 da rodovia Castelo Branco, ok? Mas eu parti lá do quilômetro 70, ok? Cara, se eu partir do quilômetro 70 e me desloquei até o quilômetro 210 dessa rodovia, uma importante rodovia que liga a capital ao interior do estado, a gente pode analisar esse sistema e representar esse movimento a partir da variação de posição. Ou seja, se eu estou no quilômetro 210 e partir do quilômetro 70, eu percorri nessa rodovia 140 quilômetros, beleza? Então é importante a gente conseguir representar essa variação. ΔS é a variação de espaço, variação de posição de um corpo, que é a posição final menos a posição inicial. Mas o que a gente tem de importante no movimento retilíneo e uniforme também é a ideia de tentar equacionar a rapidez com que eu faço esse movimento. Qual que é a rapidez? Eu saí do quilômetro 70 e fui até o quilômetro 210 com meu Fuscão, cara. Meu Fusca 76 totalmente reformado, tudo certinho e cruzei essa rodovia. Gastei, para sair do quilômetro 70 até o quilômetro 210, algo em torno de 2 horas. Bom, eu percorri uma distância aí de 140 km em 2 horas de movimento. O que representa que eu percorri em média aí com uma determinada velocidade esse deslocamento, uma rapidez. Já na hora de voltar, eu ganhei um Porsche, né? Um determinado sorteio que aconteceu na cidade que eu fui visitar. Ah, ganhei um Porsche. Larguei o Fusca lá, né? Falei, traz o Fusca de guincho depois e tal, que eu vou partir de Porsche, eu vou voltar de Porsche, cara. E saí do quilômetro 210 e voltei para o quilômetro 70, beleza? A partir daí, a gente vai verificar qual é o novo tempo, cara. E o tempo agora foi 1 hora. Mano, olha a diferença. Antes eu percorria a distância, 140 km, em 2 horas. Agora eu percorri essa distância em 1 hora, beleza? Salvo. Gente, a velocidade máxima permitida nessa rodovia é 120 km por hora. A gente só está usando um exemplo aqui de análise de movimento. Nunca, mas nunca ultrapasse o limite de velocidade das rodovias, ok? Isso é questão de segurança para você, para os demais motoristas, para a sua família. Voltando à aula. Então eu fui para aquela cidade a uma velocidade de 70 km por hora. Essa foi a minha rapidez. E retornei a uma velocidade de 140 km por hora. Beleza? Veja a diferença, cara. Então a velocidade de um corpo vai medir o quê? A rapidez com que eu me desloco. Quanto mais rápido for esse deslocamento, maior será a minha velocidade. Beleza? Só que a gente tem um problema, cara. A velocidade normalmente pra gente é calculada em quilômetros por hora. Só que a gente vai trabalhar essa velocidade na física em metros por segundo, que faz parte do Sistema Internacional de Unidades Medidas. Existem padrões para que a gente possa realizar medidas de movimento. E a distância, normalmente, dentro dos padrões internacionais, é medida em metros e o tempo em segundos. Então a gente precisa de uma equação que nos permita fazer essa transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, para que a gente saia da unidade usual para a unidade do sistema internacional. Para a gente passar de quilômetros por hora para metros por segundo, é muito simples. A gente tem uma regrinha aí, tá? Quando eu vou passar de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente vai simplesmente pegar o valor que a gente tem aqui e vai dividir por 3,6. Quando eu faço o processo inverso, ou seja, eu vou passar de metros por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Um exemplo, um corpo estava a 72 km por hora numa rodovia. Beleza, 72 km por hora, se eu dividir por 3,6, eu vou atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Então 72 km por hora equivalem exatamente
20 metros por segundo. A mesma coisa se eu fizer o processo inverso. 15 metros por segundo equivale exatamente a quanto? 15 vezes 3,6 vai dar exatamente, ó, 36 mais 18. Vai dar 54 km por hora, beleza? Só multiplicar, galera. Metros por segundo para quilômetro por hora a gente multiplica por 3,6, quilômetro por hora para metro por segundo a gente vai dividir essa unidade. Tranquilo? Gente, vamos continuar nossa aula que tem um pouco mais de coisa aqui para a gente verificar. Dentro de exercícios que a VUNESP costuma cobrar em relação a movimento retilíneo uniforme, além da análise gráfica de movimentos, ela pede para a gente dar uma olhada, e com muito carinho nessa olhada, em sistemas de ultrapassagem. Pensando na academia da Polícia Militar, né, Academia do Barro Branco, a gente vai pensar numa ultrapassagem aqui, gente, né? A gente está lá verificando um determinado sistema e a gente tem o seguinte, a gente tem um corpinho A, um primeiro móvel A, que está logo atrás ali, com uma velocidade, ele está na posição, vou chamar de posição inicial dele, 0, e ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo, que equivale aí mais ou menos 108 km por hora. E o segundo corpinho, que é o nosso corpo B, ele está aqui na frente, ok? Na posição 200 metros, com uma velocidade de 25 metros por segundo. Está ocorrendo aí uma perseguição. O corpo que está atrás, vou chamar ele de corpo A, está perseguindo ali o corpo B. Então, A perseguindo o corpo B, certo? E aí, como que a gente pode verificar essa ultrapassagem? Ela vai ocorrer, claro, porque o corpo de trás está mais rápido que o corpo da frente, mas a gente precisa verificar em que momento que isso acontece, em que local isso acontece, beleza? Gente, para a gente resolver esse tipo de exercício, a gente tem duas opções, eu vou explicar as duas aqui para você. Para que a gente tenha esse problema, a gente vai usar as equações de um movimento que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. O movimento retilíneo e uniforme é um tipo de movimento em que, presta atenção, a velocidade é constante e esse movimento acontece sempre em linha reta, tranquilo? Quando a gente verifica um movimento nesse tipo, a gente vai analisar então o seguinte, a posição final do corpo vai depender da sua posição inicial, mais a sua velocidade em função do tempo, beleza? E quando a gente transmite isso para a ultrapassagem, a gente diz o seguinte, quando dois corpos serão ultrapassados, vamos lá, eu tenho o corpo A e eu tenho o corpo B. Quando eu vou fazer a ultrapassagem desses corpos, o que vai acontecer? Embora os dois estejam em movimento, o que está atrás está mais rápido. E a ultrapassagem vai ocorrer quando eles ficarem lado a lado, quando eles ocuparem no espaço a mesma posição. Então eu tenho ultrapassagem, alinhou, vai ultrapassar. A partir daqui, o outro corpo já está na frente. Então, a gente precisa analisar nesse tipo de sistema como que essa ultrapassagem ocorre. E ela ocorre sim, quando as duas posições finais são iguais. Quando a posição final de A é igual à posição final de B. Partindo desse pressuposto, dessa ideia, a gente consegue analisar em que momento vai ocorrer essa ultrapassagem. E será o seguinte, posição final de A, posição final é a posição inicial, que é 0, mais a velocidade de A, e a velocidade do corpo A é 30, vezes o tempo. Já o corpo B, a posição inicial dele é 200 metros, mais a velocidade dele que é 25 vezes T. Cara, sabe o que você vai fazer aqui agora para mim? Nessa igualdade, passa todo mundo que tem T para o mesmo lado, então vai ficar 30T menos 25T é igual a 200. Quando a gente faz essa continha, vai ficar 5T igual a 200. T vai ser 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40, não é isso? 200 dividido por 5, 40 segundos. Então a gente consegue analisar o tempo de ultrapassagem.
quando eles estão nesse tipo de movimento, um perseguindo o outro, a gente consegue resolver a partir disso. Só que é muita conta e você está falando de um vestibular, que você tem pouco tempo para sua resolução. Professor, como que eu posso fazer isso de uma maneira mais simples? Vou sair daqui da frente, dar um print aí na tela para você guardar essa resolução, mas eu vou fazer de uma forma mais simples. Saca só. Quando a gente vai estudar ultrapassagem, a gente tem um conceito chamado velocidade relativa. A velocidade relativa de um corpo permite a gente analisar esse movimento a partir do seguinte. A gente vai verificar o quanto que um corpo é mais rápido do que o outro, certo? Então, quando eles estão no mesmo sentido, a gente vai fazer a velocidade do maior menos a velocidade do menor. 30 menos 25, se eles estiverem no mesmo sentido. E essa velocidade relativa seria uma velocidade de 5 metros por segundo. Guarda essa informação. A partir dessa velocidade relativa, a gente passa para a segunda parte dessa equação. Qual é? Na segunda parte dessa equação, a gente vai analisar o seguinte, saca só. Qual é a distância que os separa? A distância que os separa é 200 metros. Cara, até agora eu só estou pegando informação, eu não fiz nenhuma conta ainda. Agora que a gente vai fazer conta, a distância entre eles é a velocidade vezes o tempo. Qual é a distância entre eles? 200 metros. Velocidade relativa, 5. E a gente vai descobrir o tempo. Como que a gente faz para descobrir o tempo? Montamos uma equação, só passar o 5 dividido. Não é exatamente isso que a gente tinha feito no outro? Tempo é 200 dividido por 5, que vai dar 40 segundos. Cara, muito mais simples. Você só precisa se atentar em relação a esse tipo de movimento no seguinte. Movimento retilíneo uniforme, quando você vai estudar ultrapassagem de corpos pontuais, você vai ter que se atentar para a seguinte questão. Se os corpos estiverem no mesmo direção, no mesmo sentido, a gente faz a velocidade relativa maior menos menor. Se eles estiverem em sentidos opostos, a gente vai somar essas duas velocidades, VA mais VB. Beleza? Galerinha, é isso que a gente tem para trazer para você nessa aula. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Não deixa de dar aquele like na nossa aula e a gente se vê na próxima aula com exercício e com muito mais conteúdo para você. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!